Amém, queridos irmãos, chegamos à quinta-feira, primeira semana de um novo volume do Alimento Diário, intitulado Ressurreição, um novo dia, um novo começo. O título dessa primeira semana é Jesus é preso e julgado injustamente. E o título da quinta-feira, Jesus no jardim do Getsêmani. O versículo, João 18:11. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei, porventura, o cálice que o Pai me deu? Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia e obrigado pelo cálice que o Senhor bebeu. Um cálice da maldição, um cálice contendo toda a ira de Deus. O Senhor bebeu esse cálice por amor a nós. O Senhor foi até o fim por amor a nós. Por isso, Senhor, somos-te eternamente gratos. Nós te adoramos, te louvamos, te damos toda a glória. Por teu sacrifício, hoje, podemos desfrutar do cálice da bênção, desfrutar das bênçãos da nova aliança, de uma comunhão íntima com o Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por todo o teu cuidado cheio de amor, cheio de graça, misericórdia. A palavra que o Senhor tem nos dado, tem nos conduzido dia após dia, mais próximos a Ti, tem infundido a Tua glória em nós. E também por isso, Senhor, nós te agradecemos, por isso nós te louvamos. E até o fim, queremos seguir o Teu caminho, seguindo a Tua presença. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, irmãos, agora entramos no capítulo 18 do Evangelho de João. Eu vou começar lendo a partir do primeiro versículo. Tendo Jesus dito estas palavras, ou seja, depois do que ele falou, nos capítulos 14, 15, 16 e 17, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Então esse jardim era o jardim do Getsêmani. Esse jardim, irmãos, ele era localizado no pé do Monte das Oliveiras. E Getsêmani significa prensa de azeite. Então era um lugar ali, né, naquela região onde tinha muitas oliveiras. Você sabe, a oliveira é o que dá o azeite, a azeitona. E é muito interessante essa referência do Getsêmani ser o lugar em que o Senhor Jesus foi preso, o lugar em que nós vamos ver o Senhor ora e chega a suar sangue, porque é exatamente o que estava acontecendo e iria acontecer com o Senhor. O Senhor estava sendo prensado como uma azeitona para dar o óleo, para liberar o Espírito, a vida, o sangue para a nossa redenção. Então é tudo muito emblemático, começando nesse capítulo 18 do Evangelho de João e nos demais capítulos dos Evangelhos que mostram o Senhor indo até o Getsêmani e depois sendo preso. Então, vamos continuar, versículo 2 diz: E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Então, Judas ele havia saído antes do Senhor proferir as palavras dos capítulos anteriores, e ele havia saído para se encontrar com os sacerdotes a quem ele tinha prometido entregar o Senhor. Anteriormente, semanas anteriores, nós falamos bastante sobre Judas. E o que você encontra ali no Judas? Judas era alguém que estava próximo ao Senhor, mas ele era incrédulo. Ele não cria em Jesus, que Jesus era o Filho de Deus. Se ele cresce que Jesus era o Filho de Deus, ele jamais teria feito isso, até por medo. Talvez nem por amor, mas por medo. Mas ele estava próximo e ele não cria. E não só isso, ele também era alguém que tirava proveito da sua posição de discípulo para conseguir coisas para si. Então, João, no seu Evangelho, nos fala, salvo engano, no capítulo 12, que, por exemplo, Judas era ladrão e tudo que se colocava na bolsa, onde eles guardavam o dinheiro que eles arrecadavam com ofertas, enfim, tudo que se colocava na bolsa, ele tirava.
Ou seja, Judas só olhava para si mesmo. O que eu vou ganhar com isso? Então, nós, irmãos, a nossa vida da igreja não pode ser assim. Veja que cena emblemática. Enquanto o Senhor Jesus estava para ser prensado como uma azeitona para dar o azeite, ou seja, ele entregar a sua vida, do outro lado você tinha Judas, que estava tentando ganhar com isso. A nossa vida da igreja não pode ser assim, irmão. Você não pode sempre olhar o que você vai ganhar. Pelo contrário, o Senhor nos ensinou a perder. Perder a nossa vida da alma, perder muitas vezes a nossa razão. Então, muitas vezes nós temos esses dois caminhos para seguir. O caminho do Senhor, que ele não é, a vida dele não foi tomada, né? Como nós vamos ver mais à frente, a vida dele não foi tomada dele, ele a entregou. Ele fala isso, né? E você tem o caminho de Judas, que está sempre tentando tirar proveito de alguma coisa. Ganhar posição, ou ganhar fama, ou ganhar dinheiro, enfim. Então, se é para escolher um caminho, nós escolhemos o caminho do Senhor. E aí, continuando, versículo 3 diz: tendo, pois, Judas recebido a escolta dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Veja, por que o Senhor faz isso? Porque o Senhor, irmãos, ele é tão grandioso, tão misericordioso, que ele já se antecipa sabendo, e para proteger os discípulos, sabendo que as coisas poderiam ir para uma direção que não era correta, como quase aconteceu com Pedro. Então, o alvo era ele, e ele já se antecipa. Ele não se esconde atrás dos discípulos. Pelo contrário, ele assume a frente para que os discípulos não sofressem. Então, ele já chega ali aos guardas, centenas de guardas, e ele diz: a quem buscais? E aí eles responderam: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Por quê, irmãos? Porque aqui, na verdade, é entre aspas, um jogo de palavras. Aqui, o Senhor não disse sou eu, ele disse eu sou. E o eu sou é o nome que o Senhor se apresenta a Moisés, que é aquele tetragrama de quatro consoantes que alguns, na verdade, nós não sabemos pronunciar corretamente. Alguns pronunciam como Yahvé, outros, hoje muitos falam Jeová, mas é uma palavra que se perdeu a pronúncia. Então é essa palavra que o Senhor Jesus usa quando ele diz sou eu. Na verdade ele diz eu sou. E ele diz isso já para mostrar para todos eles: vocês, tudo bem, eu vou me entregar, mas eu quero que vocês saibam que eu sou. Eu sou o Deus Criador, eu sou o que enviou Moisés, e eu estou aqui em carne, e vocês estão me levando, eu sou. Então, quando eles ouviram esse nome, porque o povo de Israel, ele, com o tempo, ele parou de pronunciar esse nome sagrado por respeito, e ele passou a usar principalmente Adonai. É por isso que a pronúncia desse nome, das 4 letras, né? Yahvé ou Jeová, enfim, ele se perdeu com o tempo. Então a gente não sabe exatamente como é essa pronúncia. Então a gente chega perto, mas não dá para falar, é dessa forma que se pronuncia. Então isso se perdeu com o tempo porque o povo de Israel deixou de usar esse nome em respeito ao nome de Deus. E de repente o Senhor, ele fala, desculpe o termo, ele joga na cara deles que ele é o eu sou. Então eles caíram por terra. Aí versículo 7 diz: Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscai,
deixar ir estes, está vendo? O Senhor preocupado com os seus discípulos, que nada acontecesse com os seus discípulos. Da mesma forma, irmãos, é com a gente. Não ache que o Senhor ele quer ver você sofrer. Não. Tem provações que são necessárias. É o cálice que nós precisamos beber. Mas não há um centímetro, um milímetro que passe do que nós precisamos. O Senhor está sempre muito preocupado com o nosso bem-estar, que nós não soframos nada além do necessário para o nosso amadurecimento, para o amadurecimento da nossa fé. E aqui os discípulos não precisavam sofrer. Então o Senhor se antecipa e fala: sou eu que vocês estão procurando, deixem eles irem. E versículo 9 diz: para se cumprir a palavra que dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Só que aí entra o nosso natural. O nosso natural, irmãos, a gente quer brigar com as coisas. A gente não aceita a vontade de Deus. Então o que acontece? Versículo 10. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Aqui eu vou ser muito sincero, eu já ouvi essa interpretação e eu concordo com ela. Eu não acho que Pedro tentou cortar a orelha, que ele foi cirúrgico ali na hora de cortar a orelha do sumo sacerdote. Eu acho que ele mirou no meio da cabeça do servo do sumo sacerdote. Talvez ali o rapaz tenha desviado e aí cortou a orelha. Pedro, ele ia matar aquele rapaz, aquela pessoa. E aí acabou acertando e cortando a orelha. Nós, muitas vezes, somos assim. Nós queremos recorrer à espada, achando que com a espada nós vamos fazer a obra de Deus, que é cortando orelha, cortando nariz, cortando boca, olho das pessoas. Nós vamos defender o Senhor. O Senhor não precisa de defesa. Versículo 11, Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Aqui em João não cita isso, mas em Lucas fala que o Senhor, ele curou, ele tocou a orelha do servo e o curou. Então, olha só, irmãos, olha como é o nosso Senhor, não é? Até aquele que o estava atacando, porque o Senhor podia ter dito: tudo bem, vou ser crucificado, mas vocês vão pagar por isso, uma orelha a menos. Não, o Senhor não tinha isso no coração do Senhor. Então ele foi lá e curou o servo do sumo sacerdote, o Malco. E nesse ponto, eu quero ler João 10, versículos 17 e 18, porque quando o Senhor fala anteriormente que ele estava entregando a sua vida. Veja, os dois versículos diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Então quer dizer, o caminho do Senhor, desde que ele se fez carne, foi o caminho de entregar. E no final, último capítulo, ele entregou a sua vida. Ninguém crucificou o Senhor. Ele se entregou para ser crucificado. É uma grande diferença. Então, eles crucificavam os ladrões, os bandidos. O Senhor não era ladrão, não era bandido, o Senhor não tinha pecado. Mas por nossa causa, o Senhor se entregou. O mesmo princípio, até Pedro fala isso na sua primeira epístola, ele fala: não sofra nenhum de nós como ladrão ou malfeitor, mas sofra como cristão. Sofra pelo nome de Cristo, não se envergonhe disso, glorifique a Deus com esse nome. É o que capítulo 4 da primeira epístola de Pedro ele diz. Eu vou dar um pulo agora, vou seguir o pulo que o alimento diário dá. Então eu não vou terminar o trecho de João, eu estou indo para o trecho de Mateus, porque ali tem algumas informações também interessantes para nós. Então eu vou passar para Mateus 26, a partir do versículo 47. Então vai retroceder um pouco a história. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, agora estou lembrando, Mateus 26, 47.
Chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, com espadas e porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Aqui o elemento diário diz que era uma turba de pessoas, de soldados, talvez centenas, talvez 500 deles ali para prender o Senhor. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Isso é um princípio para nós, irmãos. Às vezes, você vê as coisas, fica indignado, quer lançar a mão da espada. Aí, qual que é a espada de hoje? A rede social. Aí você vai falar mal do fulano, do beltrano, você sai dando espadada, e se pegar na orelha, bem, se não, esse não é o caminho do Senhor. Nós seguimos o Senhor, e se há cálice para nós bebemos, que não é do nosso agrado, nós bebemos porque é o caminho do Senhor. O cálice que o Senhor bebeu, nós jamais poderemos beber, nós não conseguiríamos. Mas há alguns destinados a nós, que pelo exemplo do Senhor e por amor ao Senhor nós bebemos. Mas não saia dando, entre aspas, espadada em ninguém. Vamos seguir o Senhor de coração puro, com uma fé sem hipocrisia. Vamos seguir a palavra que o Senhor tem nos dado. E se outros lançam mão da espada, é como o Senhor disse: quem lança a mão da espada, a espada perecerá. Então, versículo 53. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim se deve suceder? Naquele momento disse Jesus às multidões: saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco ensinando, e não me prendestes. Quer dizer, muda, não é? Uma hora está junto, tá ali desfrutando a palavra. De repente, passa a tratar a pessoa como um salteador. Versículo 56. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então, os discípulos todos, deixando-o, fugiram. E era exatamente isso que o Senhor queria, proteger os discípulos, irmãos. Quando eles viram aquela situação que o Senhor já estava preso, eles fugiram. E você vê o carinho com que o Senhor cuidou deles até o fim. E aqui fala, e várias vezes é citado, que tudo isso aconteceu para que se cumprissem as Escrituras. Quer dizer, as Escrituras estão fechadas, né? A Bíblia é sagrada, mas tem coisas que são da vontade de Deus que vão se cumprir na nossa vida. Creia, querido irmão, querida irmã, que Deus está cuidando para que tudo, de acordo com a vontade dele, aconteça na sua vida. Eu vou ler aqui no Alimento Diário, aqui na página 16, para finalizar, é a parte que o Senhor fala dos anjos. Então veja só, página 16, segundo parágrafo. Os soldados vieram prender Jesus como se ele fosse um bandido, mas Jesus lhes disse que só o levariam porque ele estava entregando-se, pois se pedisse, o Pai enviaria mais de 12 legiões de anjos para defendê-lo. Uma legião de soldados no exército romano é composta de 6.000 homens. Então, 12 legiões totalizam 72.000 anjos. Deus criou milhões e milhões de anjos. Mesmo que a terça parte dos anjos tenha seguido Satanás, ainda há 2/3 que estão a serviço de Deus. Muitas coisas não nos sobrevêm porque Deus ordena que seus anjos se acampem a nosso redor para proteger-nos. Por isso não precisamos ter medo. Deus tem milhões de anjos a seu serviço e a serviço dos que hão de herdar a salvação. Está em Hebreus 1,14. Deus poderia mandar 72.000 anjos para defender Jesus, mas, para que se cumprissem as Escrituras, o Senhor deveria morrer. Então, no nosso dia, querido irmão, tem uma batalha constante.
Você não está enxergando na hora que você está dirigindo, na hora que você está andando na rua, enfim, até mesmo dentro de casa. Mas há uma batalha entre anjos, daqueles que querem exterminar você, daqueles que sabem que você é uma ferramenta, que estão protegendo, porque sabem que você é uma ferramenta para que a vontade de Deus seja feita, para que para que o Senhor volte. Então, e aí você não precisa ficar grato aos anjos, não. Nós ficamos gratos ao Senhor. A fonte é o Senhor. Apenas confie no Senhor. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Nenhum centímetro a mais o Senhor não permitiria. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, nós estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.